A força da conexão entre corpo e espírito. Esse é o tema da nossa live de hoje, que eu vou receber aqui o querido professor Rafael Sotero, que ele é doutor em educação física e vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa dicotomia que quantas vezes a gente fica pensando, né? Quem é que treina quem? O espírito que treina a nossa carne que treina o espírito que supera o espírito. Então, ao invés da gente ficar nessa divisão aí, como que esses dois juntos podem somar forças e colaborarem para o desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal? Isso não é brincadeira de criança, gente. Isso daí é um assunto sério que eu tenho desbravado aí na minha experiência pessoal com o auxílio do professor Rafael Sotero, e a gente vai bater um papo hoje bem legal sobre isso, porque afinal de contas, todos nós estamos aqui encarnados, vivendo uma experiência aqui na Terra, no corpo, e ficar dividindo esses mundos é algo que não vai colaborar com ninguém, não vai colaborar com a nossa saúde física, mental e emocional. Então a gente vai bater esse papo agora. Vou chamar o professor Rafael Sotero para a gente já começar a nossa conversa, tá bom? Só um minutinho, deixa eu ver se ele tá aqui. Tá aqui. Vou enviar. Já passei. O pedido é só você aceitar aí, Rafael. Olá! Olá, olá, Bem, tudo bom, Dani? bem-vindo, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Então, tá bom. Se por acaso tem aí um fonezinho de ouvido para a gente melhorar o áudio ou não? Aqui perto não. Tá ruim? Não, acho que dá para entender. Acho que É tem só no fundo assim um pouquinho de ruído, ruído, né? mas vamos nessa, tá? Tá de boa. Tá jóia. Bem-vindo, Rafa! Ô, agradeço aí, ó a Regina aí, beijão. Ai, que legal! Bem-vinda, Regina, que está sempre com a gente, treinando juntos. Rafael, bom, esse tema já tem tempo que a gente está ensaiando para ter essa live, a gente está sempre filosofando durante os treinos, né? Você é Total. meu preparador físico, a pessoa com quem eu passei por um processo de recuperação também da minha força, logo após a cirurgia. Fiquei ali uns 6 meses de fisioterapia, depois um processo de fortalecimento. Agora a gente já está treinando mesmo. Pode falar que está treinando já? Não, desde sempre. O treinamento, o primeiro passo, ele faz parte do processo. Ai, que bom. Então, eu queria que você se apresentasse aqui para a minha rede, para te conhecer também, né? Porque você também é doutor em educação física. É importante que as pessoas saibam com quem a gente está conversando, por favor. Joia. Bom, então prazer a todos. Boa noite. Eu sou o professor Rafael Sotero, né? A minha formação é em educação física e dentro dessa formação eu tive aí o privilégio, a oportunidade de fazer minha graduação, mestrado e doutorado na área da educação física, né? E aí o que a vida me trouxe com a educação física, além de conhecimentos, né? Foi o privilégio de conhecer pessoas muito especiais, a exemplo da Dani e de tantos outros alunos e que eu tive e tenho a oportunidade de compartilhar aí essas experiências e as forças que essas pessoas possuem, né, com elas na experiência de vida, na força de vontade e nas dificuldades que inclusive passaram ao longo da vida. E isso faz com que a gente troque muitas figurinhas, né, Dani? Muitas. Eu tô vendo aí que você tá cheio de aluno te tietando aqui Ah, é? nos Olha aí, ó. comentários. É meu prof, meu professor maravilhoso. Meu também. É isso aí. É isso aí, Rafa. Então, assim, para eu também me apresentar para sua rede, eu sou jornalista, escritora, terapeuta e consteladora familiar. Treino com o Rafael e a gente vem sempre fazendo essa conexão do quanto o treinamento físico ele colabora também para o nosso desenvolvimento pessoal em termos de evolução espiritual mesmo. Eu não vou usar meias palavras, não. Às vezes a gente fala desenvolvimento pessoal, parece que é só, né? Mas é mesmo a nossa evolução espiritual. Então, isso é algo que está a serviço de todos nós quando a gente conseguir ter olhos para ver o que está ali por trás de um treinamento e como você decide, vai, faz, isso tudo vai colaborando para o nosso bem-estar mental, emocional, né? Sem falar só dessas obviedades que a gente já sabe, que já estão mais do que comprovadas,
mas também para a nossa evolução, né, Rafael? Então, esse nosso tema de hoje, a força da conexão entre corpo e espírito. Não tem por que a gente ficar comparando qual que tem mais força ou não, se é a carne, se é o espírito, que a carne é má, que o espírito. Vamos juntar esses dois, botar os dois para juntos somarem forças, ao invés de a gente ficar em debates teológicos que vão só perder força, que a gente possa realmente fazer o melhor uso disso. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse nosso tema. O que que você achou dessa ideia de conversar sobre isso? Eu acho que a gente, na verdade, compartilhou dos conhecimentos, né? Você, principalmente por esse lado mais espiritual, e eu aqui mais pela parte do corpo físico, né? Dessa matéria aqui visível nossa. É, E a gente sempre compartilhou, observou a interação que existia entre um e o outro, né? E o quanto que um puxa o outro, seja positivo ou negativamente, e que o alinhamento deles permite com que a gente consiga viver melhor, né? Estar aqui melhor. E aí a gente, nas nossas conversas, a gente sempre chama atenção, né? De que se aqui é o nosso corpo e né, com as nossas crenças, enfim, um espírito, uma fé, enfim, uma crença, uma alma, ela habita sobre nós, né? Então, essa casa precisa ser bem cuidada. E, do ponto de vista da educação física, um dos nossos papéis é realmente fazer com que essa casa, junto com vários outros fatores, esteja bem cuidada, né? Limpa, forte, né? Que consiga se recuperar diante das adversidades do dia a dia, sejam elas psíquicas, né? As preocupações, as ansiedades, enfim, os medos, mas também os desafios físicos que nós passamos ao longo da vida, como, por exemplo, simplesmente levantar, né, do local onde a gente está. E aí, quantas pessoas a gente não observa que não conseguem se levantar e não necessariamente é por uma fraqueza, né, física, mas sim por uma fraqueza mais mental e que envolve muitas vezes esse lado espiritual, né? E fazendo uma associação, né, um pensamento mais profundo sobre o que é a força, já que a gente comentou sobre uma força, seja ela espiritual ou física e corporal, indo lá na base mais dos estudos humanos, a gente tem ali as leis de Newton, né? Que onde investigou lá que a força, né, é igual uma massa, no caso corporal, e a aceleração, né? E aí a massa e a aceleração, esse deslocamento, a deformação de uma estrutura é a força, né? Gera uma força, né? Tem uma força ali aplicada. E essa força geralmente ela também é expressa ali, se a gente voltar lá nos nossos estudos de física, ela tem uma direção, uma setinha, um vetor. Uhum. Então, a força nos leva a algum lugar, a alguma coisa, enfim, seja ela física ou abstrata, e aí pensando nesse movimento. E aí, quando a Uhum. gente troca as nossas ideias, sempre ali envolvendo treinamento e o lado espiritual que você sempre traz muito bem, me veio esse pensamento, né? Da massa, essa massa vezes aceleração, como esse corpo físico nosso aqui, e uma aceleração, às vezes, as nossas crenças, esse espírito, essa alma. Essas duas coisas ali multiplicadas, né? A massa vezes esse lado espiritual, tem uma força. E ela nos conduz diariamente a fazer alguma coisa. E o que na minha visão, ela me faz, ela me direciona para o bem. E esse bem, primeiro, meu, do meu corpo físico, da minha alma, e também para aqueles que estão próximos a mim. Porque me leva a fazer algo de bom, né? E aí, quando eu penso no físico e no exercício físico, toda vez também que eu me disponho a me movimentar, eu não só abro uma oportunidade de coisas acontecerem comigo mesmo, mas as coisas serem feitas por mim. E toda vez que eu me exponho dessa forma, a partir do movimento, eu também abro a oportunidade de, por exemplo, cruzar com a Dani, me encontrar com o professor Diogo, que está aí, grande amigo, me encontrar com a Regina, né, nossa amiga e companheira de treino. Então, assim, o movimento me tira de um local, né, me desloca de um estado, às vezes,
permanente do meu corpo para outros ambientes. E até a tecnologia está fazendo isso agora conosco, né? Nos transportando para próximo de várias outras pessoas. Mas só tem sentido se o movimento aqui estiver presente, se uma força estiver sendo realizada, né? Para que a gente consiga exercer, por exemplo, a comunicação, a verbalização das nossas ideias, que não são compreendidas uma vez que a gente não lê a mente um do outro, mas elas podem ser externalizadas. E essa externalização só é possível a partir do movimento, dos meus lábios, dos meus pulmões, das cordas vocais, enfim, uma série de coisas, dos músculos que estão envolvidos nisso tudo. E aí, essa conexão, como você colocou muito bem, logo no início, eu vejo isso, essa força, ela está agregada sempre a algo físico, a um espiritual, a uma aceleração. Tudo isso gera um vetor, um caminho pelo qual a gente deve estar seguindo. E quando esses caminhos, seja o espiritual ou o físico, da força mesmo propriamente dita, a gente está em caminhos opostos. E eu, particularmente, não consigo visualizar, dentro da minha experiência aí, ao longo desses 20 e poucos anos profissional, de que um corpo que não está bem espiritualmente, ele também não consegue exercer bem o seu desempenho físico. E muito menos, ao não desempenhar bem o físico dele, ele também não apresenta uma boa saúde, que, consequentemente, não está restrita apenas a uma saúde física, mas também uma saúde mental. E aí essa pessoa não se levanta. Simplesmente não se levanta. Eu acho que a gente tem que olhar também para essa cisão, sabe? Essa cisão que às vezes acontece que, porque essa pessoa liga para o corpo, porque essa pessoa está malhando, ela não tem essa profundidade, ela é como se a gente prestando atenção ao nosso corpo físico, é como se a gente estivesse menos focado no espírito do que o oposto, e esse tipo de cisão que é realmente bastante infantil, é lógico que isso é uma coisa que não é tão apregoada por aí, mas eu percebo, sabe, muitas vezes nesse ambiente do nosso autoconhecimento, de espiritualidade, algumas pessoas que dão um valor muito grande para o estudo, para o autoconhecimento, para a expansão da consciência, mas não estão cuidando da máquina que justamente está dando o chão e a base para que a gente possa expressar todo esse conhecimento que está sendo adquirido. Então você imagina que uma pessoa que, sei lá, estudou pra caramba, está trabalhando pra caramba, palestra, faz um monte de coisa, enfim, está dando aula, etc., mas está comendo super mal, está se alimentando super mal. Ela vai ter um menor tempo de uso dessas capacidades intelectuais, espirituais dela por conta do mau uso equipamento físico, né? Então, assim, é óbvio que um está a serviço do outro. E também a gente entende que a palavra final, a gente até comentou sobre isso quando a gente estava preparando, pensando sobre a live, a palavra final é do espírito. É claro, a gente sabe, né, que nós somos espíritos numa experiência material e não o oposto, né? Matéria tendo uma... É o oposto. A vida espiritual, ela tem, né, uma expressão muito mais ampla e a gente está aqui por essa passagem física. Ainda assim é uma baita oportunidade e a gente sabe, inclusive no espiritismo, que vários espíritos ficam esperando para poder ter a chance de reencarnar, de poder ter essa experiência. Então, por que separar algo que está sintetizando, que está a serviço da evolução espiritual, né? E eu já percebi em muitos dos nossos treinos, de conversas que a gente foi tendo, o quanto percepções que eu tenho sobre a minha evolução espiritual também estão expressas no corpo. Por exemplo, com as questões todas que a gente vê aí do sistema nervoso, né? Como que a vida caminha para frente, o sistema nervoso caminha para frente também. Conta pra gente um pouquinho aí dessa ideia aplicada aí ao nosso sistema nervoso central, simpático e parasimpático, para o pessoal entender aonde isso chega. Essas nossas analogias, essas nossas conversas levam a gente a lugares incríveis. E quando a gente está treinando, né, eu falando com a Dani, a gente muitas vezes tenta, a Dani sempre muito curiosa, e graças a Deus eu tenho alunos assim também, né, que são curiosos em compreender por que o corpo reage daquela forma, né, ou responde daquela forma a determinados estímulos.
E aí, quando a gente analisa bem e vai ver dentro do conhecimento que a gente adquire a partir das leituras, enfim, a gente observa que existe um governador, né, para orquestrar toda essa ação. E aí a gente tem um sistema nervoso responsável por isso, né, para estabelecer uma ordem diante das nossas intenções, né, e aí pensando do ponto de vista motor, né, do movimento em si, as nossas ações físicas desse corpo, elas se dão de forma voluntária. E quando a gente estabelece uma decisão de movimentar um braço, movimentar uma perna, abrir ou fechar uma mão, há toda uma escolha feita por nós, né? E essa escolha, uma vez feita, tomada essa decisão, e ela sendo tão potencialmente, é, vamos dizer assim, certa de ser realizada, eu consigo executar, né? E aí eu falo para Dani que se imaginar essa ação, de coordenar essa ação motora, ela além de ser muito complexa, ela requer uma série de feedbacks, de informações prévias para que ocorra. E para que ocorra de maneira a ser eficiente, correta, a força adequada para eu segurar um copo de plástico não é o mesmo para eu, por exemplo, segurar esse copo de metal. Então, uma vez que essas decisões são tomadas e as ações são realizadas, há vias de comunicação. E essas vias, do ponto de vista de sistema nervoso, especialmente aquelas já da periferia, aquelas que não estão nesse centro, que envolve todo o nosso encéfalo e a nossa medula, tudo aquilo que sai de informação ou que chega, elas vão por vias muito específicas. E se a gente pensar em vias, pensando numa estrada, é como se fosse uma mão única. E a volta dessa informação, ela vem por uma outra mão, que também é única. Eu não consigo andar na contramão. E por isso não há muito conflito dessas ideias, né, dessas ações, uma vez que a informação ali foi passada. Mas pode haver sinalizações, né, que neutralizam, vamos chamar assim, aquela via. Por exemplo, eu mandei uma informação daqui para uma cidade, né, da cidade A para a cidade B. Eu só tenho uma via para chegar até lá, e é uma reta. Mas pode acontecer, com essas chuvas que nós estamos tendo, por exemplo, da estrada ter sido interrompida. Eu não vou conseguir chegar até a cidade B. Ou seja, a informação não vai chegar até lá. E como ela não chega, houve alguma coisa muito forte, muito mais, né, extrema, no caso aí o exemplo da chuva, que impossibilitou essa informação de chegar até lá. E isso fez com que eu parasse por um tempo até a estrada ser refeita para eu conseguir seguir a minha viagem, né, caso eu aconteça. Isso acontece com o nosso corpo, né? Assim como também eu Dá vejo, um exemplo do corpo, Rafael, para a gente entender. por exemplo, toda vez que nós temos a atitude de caminhar, né, e a ação definida por nós para executar aquilo, a gente vai executar. O sinal é tão forte, e aí quando eu falo sinal é porque a gente é conduzido por estímulos elétricos e que correm fios específicos até a região dos meus membros inferiores que fazem com que eu consiga dar um passo à Uhum. frente. Só que, olha como o corpo é maravilhoso. Da mesma forma que eu dou um passo à frente, pode ser que ao tocar o pé no chão, eu sinta algo muito pontiagudo, né? Que me traz uma informação rapidamente também por uma outra via. Então, olha como uma ação foi feita, mas uma decisão a partir de outra informação que me retornou me fez tomar uma outra decisão, que é de não continuar apoiando o pé ao chão, porque está machucando, está doendo, e eu faço imediatamente o quê? A retirada. E se a gente puder fazer uma comparação aí dentro do que a gente às vezes conversa mais do lado espiritual, eu vejo que quando a gente toma decisões, a gente faz as nossas escolhas, né, do ponto de vista espiritual, muitas vezes é, temos a oportunidade também de, ao tomar essa decisão, observar determinadas ações ou respostas que nós recebemos e que a gente mude a ação. Da mesma forma que o pé estava sendo colocado, de repente, opa, Uhum. é melhor eu Uhum. recuar, é melhor eu saltar. Uhum. Então, é,
E a capacidade de resposta nossa, ela está cada vez mais afiada também, quanto melhor está o nosso corpo, né? Então, Exato. por exemplo, é curioso, porque tem uma série de preconceitos, tem uma série de frustrações que a gente está lidando quando a gente vai malhar, porque é como se você tivesse que malhar para ser o gostosão, a gostosona e tal, e aí as pessoas vão e se fecham, não quero malhar, não quero, já ganhei, tá perdido mesmo, né? Isso daí, ó, eu falei, já ganhei, né? Já perdi aí essa guerra e não vou mexer com isso. E aí a pessoa briga, se desconecta do corpo. É lógico que a capacidade dela de resposta também, intelectual e espiritual, também vai ficar diminuída. Se for, né, seguindo essa linha do que você está falando. Então, por Exato. exemplo, quando eu comecei a fazer essa vivência, né, de postar essa ideia de eu estar malhando 3 vezes por semana como uma proposta de auto-amor, porque o meu canal todo trata de autoconhecimento pela via do auto-amor, da espiritualidade, do estudo do evangelho, de forma ecumênica, enfim. E aí eu falei, não, eu tenho que postar isso também, porque eu estou percebendo que essa fronteira final de auto-amor não é só a forma como eu me olho, como eu me vejo, como eu dou tempo para me cuidar, mas também como eu olho para o meu corpo, como eu olho, né, para as minhas formas, para a maneira como eu me julgo também. Isso tudo precisa se trabalhar muito porque a gente se sente muito inadequado. E aí, quando eu comecei a postar, né? Malhar também é auto-amor, né? Eu tô aqui firme no auto-amor, porque eu tô cuidando do meu corpo. A sensação que dá é que fica aquele silêncio, assim, né? As pessoas, nossa, tá. Ixi, essa daí caiu na vaidade, essa daí tá falando de corpo agora. E aí eu vi um dia uma amiga minha, psicóloga, que ela postou o seguinte: ela falou assim: ah, eu tô aqui no projeto Levantar do Vaso aos 90. Olha aí. Levantado vaso aos 90 sozinha. Eu falei assim, gente, isso é autonomia. Exato. Autonomia para poder exercer a minha vida, meu estado de presença, a minha espiritualidade, o meu conhecimento. Eu vou fazer minha parte para poder chegar o mais possível que eu puder autônomo, se a vida me permitir. A gente sabe que a gente tem planos. Eu falo que é o meu projeto chegar aos 90 com esse nível de autonomia. Se vai acontecer ou não, é outra história. Mas pelo menos a minha parte eu estou fazendo e isso vai profundo no esquema de auto-amor. E eu comecei a perceber, com essa minha postura muito de pesquisadora do comportamento humano, que o auto-amor ele está totalmente espiritualizado e presente também no contato com o corpo, né? E colocando isso, já encontrei outras pessoas que me falaram, gente, eu nunca tinha pensado que malhar era para poder formar autonomia. Mas não é só autonomia aos 90, Rafael, é Exato. autonomia aqui, agora, Agora, já. Me conta como que o corpo ajuda a gente a ter autonomia, inclusive na tomada de decisão, no que eu quero fazer com a minha energia do meu dia, né? nossa, isso que você estava me falando me fez lembrar várias coisas. Até aqui está presente o professor Samuel, que é um super cientista com publicações bastante relevantes na área do envelhecimento e exercício físico. É, e sem entrar em detalhes tão técnicos, mas assim, uma das coisas que ele investiga é o quanto que existem, por exemplo, idosos ou pessoas já mais velhas e que são muito mais jovens do que os jovens, né? Ou pessoas que são mais novas do que essas pessoas. E como isso é possível, né? Uma das coisas que a gente vem observando é o quanto que o que essas pessoas fizeram no passado, né, na sua juventude, é, proporcionou condições e alterações estruturais no corpo delas que fizeram com que elas vivessem mais e numa melhor condição. Então, esses estudos hoje mostram para nós o quão é importante aquilo que estamos fazendo agora para a construção de um futuro completamente, vamos chamar assim, saudável, que permite com que a gente esteja vivo e bem. Né? Saúde, basicamente, é estar vivo e estar Sim, bem. O sim, contrário acontece quando, a exemplo do que você está falando, de pessoas que, porventura, não possuem um hábito que seja de se alimentar bem, se exercitar regularmente, assim como dormir também de uma forma adequada. Se essas coisas não são bem feitas agora, o quanto antes
há um preço muito caro a ser pago ali na Não, frente. não só na frente, Rafael, agora. Agora, de forma muito precoce, né? E, Ontem mesmo e a minha assim, esposa... só um pouquinho, não é só físico esse preço. Você está falando do ponto de vista Sim, físico, mas assim, qual é o meu estado de presença na lida comigo mesma, com o meu marido, na todo, maternidade, no trabalho? tudo em volta vai ser impactado. E aí entra essa força também espiritual. Porque uma vez que nós não estamos em plenas condições de saúde, quem que a gente evoca? Quem que a gente pede? Me ajuda. Então, para quem passou por experiências, né, de quase morte, né, doenças muito graves, complicações, nós sabemos. Nessa hora, essas pessoas evocam o lado espiritual. E aí, como você falou bem, tudo me leva também a acreditar que há uma força muito maior que habita entre nós, aqui dentro de cada um de nós, que é esse espírito, que é capaz de fazer essa pessoa reerguer. E não necessariamente reerguer por uma condição de um pedido, mas de um movimento não só espiritual, mas físico, para sair daquela condição, para conseguir ir um pouco mais além. O fim todo mundo sabe qual é. Mas há uma condição a ser feita agora que pode me levar muito mais além e melhor. Uhum, E essas uhum, decisões cabem ser tomadas agora, o quanto antes. uhum. Porque uma vez que, como você falou, um corpo que já está debilitado, porque ele não fez o dever de casa, lá na frente eu pedi, por favor, me ajuda, É. essa casa não me serve mais. Eu fico imaginando que o espírito fale assim: essa casa não foi bem cuidada. Eu não posso, né? Eu não consigo mais habitá-la dessa forma. E aí ela vai seguir o caminho dela. Né? Então, dentro dessas, cada um com seus pensamentos, já que estamos falando nessa força espiritual e física, há um cuidado que precisa ser tomado desses dois lados para que eles caminhem junto e bem. Para ir Uhum, o quanto mais e melhor para frente e não uhum. ir para trás, né? A vida ela precisa ser vivida. Ela não pode esperar os problemas, as doenças virem para eu pedir algo, para algo Uhum. superior para que possa me ajudar. É. O que eu estou fazendo agora? Se esse espírito habita nesse corpo, ele precisa ser muito bem cuidado, né? Uhum. Tome conta dele para que você consiga ir mais Para que além. essa confiança que a gente tem na vida, né, e em Deus, possa ser expressa também no quanto Ele confiou na gente, nessa oportunidade que nos foi dada de estarmos aqui, hoje, nessa vida, no aqui e agora, né? A Regiane Alves aí, oi lindona! Nosso filme vai ter liberação para assistirem lá no Zela. Ela fez Joana de Ângeles no filme do Divaldo, Mensageiro da Paz. Olha, Obrigada, querida. Regiane gosta de malhar também. A gente está falando aqui, Regiane, dessa necessidade que a gente tem de juntar essas duas pontas, porque a espiritualidade está a serviço da nossa vida aqui física e a nossa vida física está a serviço da nossa evolução espiritual. Para que separar uma coisa da outra? Né? É lógico que a gente não vai se tornar escravo do corpo, mas também sem que a gente possa é, aterrar e encarnar aqui, como que a gente vai viver essas realidades do espírito? Né? Então, isso é uma resposta que, por exemplo, olha o quanto o corpo ensina. Eu tenho vivido com você, Rafael, essa oportunidade de fazer aquela preparação dos 365 dias do ano, que a gente coloca nos stories, quantos dias dos 365 eu já consegui malhar. É lógico que isso não é uma competição para você morrer frustrado no final do ano, pensar, puxa vida, eu só fiz um dos 365. Não é sobre isso, né? Então você fez um videozinho que eu achei super interessante, eu vou deixar nos meus stories também. E olha o quanto isso vai ajudando a gente a construir competências de aprender a lidar com a frustração. Às vezes você não conseguiu malhar aquele dia porque você ficou doente, seu filho ficou doente, alguém, né? Mas você sabe que você ainda tem ali 365 oportunidades de você poder se amar, se cuidar. Aí o que que acontece com a criança interior ferida? Ela não conseguiu malhar naquele dia, não conseguiu malhar hoje.
Aí daqui a pouco, sabe o que que a gente faz? Quer saber? Eu já não consegui mesmo? Não vou mais. Não consegui. Ah, eu não consegui os 300. Gente, por favor, né? Como é que a gente vai manejar a nossa maturidade emocional lidando com esse processo de cuidado de corpo? Então, hoje, por exemplo, que eu não consegui ir malhar com você porque eu estou em curso pelas manhãs, eu falei, poxa, mas ontem eu já não consegui porque choveu o dia inteiro. Abriu um tempinho ali entre 11 e meio-dia, entre uns atendimentos e outros, entre as coisas, e eu peguei e fui. Rafael, a força que eu volto de uma caminhada dessa, pelo fato de eu ter me escolhido e ir lá e fazer e acontecer, como assim, né? Isso não tá, meu corpo não está ajudando o meu espírito a evoluir, né? Por que essa separação? Então, eu vejo que essa proposta que você traz de trabalhar essa frustração e essa maturidade nessa vida faz a evolução espiritual acontecer, né? Então, manda ver desse seu projeto, explica aí para a galera. Bom, primeiro, dentro do que você falou, de abrir portas, né, ou de estabelecer essa ligação entre duas portas aqui, né, é muito interessante e eu peço para que quem aí não se permite, não se dá a oportunidade de se exercitar, se exercite e não vá com um pensamento de um esforço muito extenuante, faça uma caminhada e uma caminhada onde você estabelece uma conexão com você. Exemplo, eu não quero o celular, não quero vá caminhar. É, é, é certo, é um fato de que você vai se conectar. Com quem? Com você mesmo. E com Então, Deus. e aí vamos lá, primeiro com você mesmo. Sim. Uma vez que essa conexão é feita, eu não tenho dúvida de que há uma conexão direta, né? Uhum. E tanto é que, a exemplo do que você acabou de falar, eu me sinto mais fortalecida. Eu não estou falando de força física. Não é essa atitude, essa Tudo. postura, essa energia, enfim, o que você acreditar. É fato. Ao se movimentar, e eu não vou entrar aqui no mérito da bioquímica, da fisiologia, enfim, mas você tem uma série de liberações de agentes químicos que promovem essas sensações também. Mas elas abrem essas portas que fazem com que você enxergue as coisas muito melhor, com muito mais vida, né? E permitindo com que você viva numa situação, numa ação diferente aqui presente. Uhum. Então, só que requer um esforço, requer realmente uma Decisão. intenção, uma Decisão. decisão e uma intenção de fazer, porque não é confortável sair do sofá para ir caminhar, não é, não, sabe, não é interessante, nossa, Ah, né? confortável não Mas é, mas prazeroso pode ser. será, e será uma vez que você realizar. Então, Uhum. um exemplo que eu sempre gosto de dar é em relação à comida, né? A gente come sem necessariamente ter necessidade, ou seja, estar com fome, é por prazer, né? O ser humano tem essa capacidade de comer sem precisar, por só prazer, né? E o exercício já não tem muito isso. Só que isso pode ser conquistado, porque você ensina também ao cérebro de que aquilo tem uma recompensa tão boa que eu quero de novo, e eu quero mais. E isso às vezes até se torna perigoso. Mas isso são extremos. Mas toda vez que a gente se movimenta, a gente está oportunizando o nosso corpo a ter a sensação pós-esforço de algo muito bom. E esse algo muito bom, ele só é sentido se ele for feito. Não adianta eu ficar aqui falando, levantando várias substâncias, o que acontece. Não, todos aqui precisam fazer para sentir. Uhum. E essa sensação, ela precisa obedecer certas doses, porque o que a Dani faz é diferente do meu, que é diferente da Regina, que é diferente do Jeremias, enfim, de todas aquelas pessoas com que a gente convive e se exercita. E porque cada um responde de uma maneira diferente. Às vezes, aquilo que foi feito naquele dia causou um prazer muito grande para a Dani depois, mas para mim não.
foi insuficiente ou foi demais, me provocando dores que me incomodam muito, né? E me fazem, às vezes, até não conseguir me movimentar bem, né? Mais à frente. Então, todo esse ajuste, ele precisa ser feito. Uhum. E aí entra na ideia dos 365 dias, no caso, do ano, são oportunidades, como você falou, que eu encaro, que eu tenho, você, Dani, tem, todos nós temos de se movimentar. O movimento em si está presente no nosso dia a dia, senão a gente, né, não estaria aqui. Mas, e a atividade física também está muito presente, porque nós estamos sempre precisando fazer determinadas coisas. Só que essas atividades são muito insuficientes para a manutenção de uma boa saúde do nosso corpo. Eu preciso fazer isso e algo mais. Esse algo mais é o dever de casa do exercício físico. Então eu tenho 365 dias, que tem 24 horas, e eu tenho minutos, segundos de oportunidades ali para me exercitar, para parar e me conectar. Porque quem manda nesse corpo para o movimento físico sou eu, ninguém. Dani pode me implorar para falar, para mexer minha mão, se eu não quiser, eu não vou mexer. Eu preciso tomar essa decisão e ter essa ação. Então, quando a gente se movimenta, a gente se conecta. E aí eu fico pensando quantas pessoas não se dão a oportunidade de aproveitar essas chances ao longo de segundos, minutos, horas, dias, ao longo do ano, de se conectar. Então, se eu tenho 365 oportunidades, eu quero, como meta, fazer o meu melhor. O meu melhor é buscar me exercitar o máximo de dias possíveis no ano. E por que eu estou falando buscar e não estou colocando que eu vou? Porque eu sei que vão acontecer adversidades. A gente pode ficar doente, podem acontecer de pessoas próximas ficarem doentes, ou imprevistos acontecerem no nosso dia a dia. Não vivemos só para isso. Eu sei. E é difícil porque cansa. E se eu já estou cansado, por que eu vou me cansar ainda mais? O seu cérebro não é bobo. Ele está atento a isso. É um corpo que precisa também do repouso. E quantas vezes, né, Dani? Eu falei, Dani, hoje você tem que dormir. O seu treino é dormir. E por quê? Porque o seu corpo está pedindo isso. Você me falou. Estou cansada, eu tive isso, tive aquilo. Então vai dormir. O seu treino, o descanso, como a gente fala no nosso meio, faz parte do treino. Se eu não estiver Hum. descansado, eu não Ó, consigo treinar. isso é uma Ou pérola. pelo contrário. Ou pelo contrário, eu vou me prejudicar. Ué, e a proposta do exercício físico não é criar prejuízos, e sim benefícios. Então, há momentos da minha vida que eu sei e terei que tomar a decisão, mesmo não querendo, às vezes de hoje eu não vou. Hoje o meu corpo está dizendo, é melhor não. Eu tô com muito sono, eu passei o dia viajando, eu tô com uma sensação dolorosa, estão precisando da minha ajuda. Às vezes eu estou muito bem, eu posso treinar, mas estão precisando da minha atenção, da minha ajuda. Uhum. E quando isso acontece, tudo bem, foi uma oportunidade. E tem um motivo justificável para isso. Uhum. Mas não é preguiça. Preguiça não justifica. E outra coisa que a gente precisa estabelecer, se eu tenho 365 oportunidades, aonde está a minha meta, a prática do exercício nesse dia? Hoje, amanhã e depois, está na minha agenda? Se você tem um compromisso de escovar o dente todo dia, de lavar as suas mãos antes de comer, de ir para o trabalho, enfim, você tem uma série de coisas que você coloca na sua agenda, de compromissos que você assumiu, e entra esse lado nosso adulto de colocar na nossa agenda. Hoje, aquele horário, aqueles minutos ou até segundos. E aí eu falo segundos destacando, porque há hoje vários estudos onde mostra que em segundos de práticas de exercício, você se beneficia. Sim. Então não há desculpa, porque na verdade a gente tem uma oportunidade gigantesca dentro das 24 horas. E que não é possível que um pouquinho daquilo, uma fração mínima daquilo, 1%zinho desses 24, você não pode se dedicar a você, a cuidar dessa casa. Sim. E Eu vai te vou, abrir várias portas.
vou comentar um pouquinho agora do Cosmic Power, que é uma prática que eu conheci também junto com a Sophie Hellinger, que é a esposa do Bert Hellinger, e ele, né, sistematizou e criou todos esses conhecimentos acerca da constelação familiar que a gente ouve falar tanto, dessa área de autoconhecimento, né? E, e foi muito interessante hoje no curso com ela falando que o que a gente precisa fazer é aprender a ter a respiração consciente, a ter esse momento de silêncio, de reconexão, e hoje ela falou, e a gente precisa se movimentar. Esse se movimentar, eu já fiquei assim, ela falou isso no dia da live. Já estamos no campo e ela está no Ó, campo com a gente. Porque a grande verdade é que eu percebia, Rafael, em mim, eu sempre fui dos esportes, sempre gostei. Aliás, na minha adolescência foi o que me salvou, porque pegava toda a minha raiva de adolescente que tem e eu canalizava tudo na bola, batendo bola no vôlei, cortando no paredão, e aquilo me salvou, né? Então eu tenho essa bênção de ter uma memória muscular e química de muito prazer ligado ao esporte. Então você vê que às vezes quando eu chego lá, que eu estou me arrastando, porque eu tenho uma vida muito agitada, faço muita coisa, passou ali 5, 10 minutinhos que eu comecei a liberar aquelas químicas do meu corpo, eu já estou quase dando pirueta, né? Tem que me amarrar ali, porque eu sou muito é, empolgada para treinar. Mas assim, eu estava me arrastando, então o meu cérebro já começou a entender uma coisa até um pouquinho diferente do que você falou, que ele não é bobo, que ele vai ver que eu vou me cansar. Mas não é só se cansar. Quando você tem um treinamento bem dosado, você acessa muito prazer, você acessa alegria, você acessa vida. Você vive. E não é sobre ficar travado. Não tem problema nenhum em ficar travado. Se ficar travado, eu vou adorar, vou amar. Agora, não é sobre isso, é sobre a gente olhar para a vida e se movimentar. E ela disse isso hoje. Sem movimento, né? Por que a gente faz a respiração consciente do Cosmic Power? Que ajuda as pessoas a liberarem os traumas, que muito do campo dos traumas está ligado aos pulmões. Nos pulmões, ela conta pra gente que nós deixamos ali muito dos lutos não vividos, muito da tristeza. Ou seja, a felicidade está nos pulmões também. Porque se eu cuido dessa tristeza, eu acesso o outro lado, que é a alegria de viver, a felicidade, né? Então, quanto melhor eu respiro, melhor vai ser o meu acesso a isso, e eu vou também liberando esses traumas que estão lá e que a gente está com a respiração curta, não consegue nem, né, respirar direito. Então, quando ela fala se movimentem, é para você abrir a sua caixa torácica e deixar esse oxigênio entrar, essa vida entrar, né? E eu vejo que tem, assim, a maioria das pessoas pula uma live como essa. E quando vê que isso trata de exercício físico, a gente sofre tanta frustração e tanto incômodo de não estar fazendo isso pela gente mesmo, que a gente se incomoda do outro falar para fazer. Não estou falando para os outros fazerem, estou contando do quanto isso traz para a gente força espiritual para viver mais e melhor. E por que a gente é tão atraído para a morte? Isso é uma resposta que muitas vezes a constelação familiar traz. Mas a grande verdade é, você quer permanecer na vida, você quer olhar para a vida, não dá só para viver no campo do espiritual, no campo do mental. Eu estou vivendo só lá no nosso lar. Alô? Eu estou encarnada. Eu preciso cuidar desse corpo físico aqui, né? Olha, o Instagram está fazendo várias coisinhas, vou te contar. E tem uma coisa que você falou que eu acho que é muito interessante. É, toda vez que a gente se depara com essas dificuldades do se exercitar, a gente tem que entender que a- a- eu apresento uma condição, e a gente fala sobre condicionamento físico. Eu tenho uma condição, e essa condição ela está sempre passiva a ser adaptada e está nesse momento adaptada àquilo que eu faço no meu dia a dia. E às vezes o que eu faço no meu dia a dia é, é pouco comparado com a Dani. E quando eu falo pouco, é em termos físicos, de deslocamento do corpo, de movimentação, de puxar e determinadas coisas. Mas o lindo disso
é que o nosso corpo é extremamente adaptável. Então, tudo que você, porventura, venha se esforçar do ponto de vista físico, no primeiro momento, ele sim vai ser difícil, porque às vezes é um movimento, uma ação, uma carga mais complicada, mais difícil de ser realizada, incomum para o seu costume diário. Então aquilo vai ser indesejado no primeiro momento, difícil. É um desafio, mas entra essa beleza da adaptação. Porque uma vez que você executa, o seu corpo fala aí, calma aí, eu consegui, eu fiz, às vezes sofri um pouquinho, mas eu conquistei aquilo. E ele vai se adaptando. E à medida que ele se adapta, aquilo que eu fiz pela primeira vez lá atrás, hoje já se tornou mais fácil. E a tendência é de ficar cada vez mais fácil, porque eu estou cada vez mais adaptado àquela ação. Então, essa rotina que envolve o 365 dias é para que a gente consiga melhorar sempre. E quando a gente fala de melhorar, não significa que eu, uma vez que eu caminho ou estabeleci que vou caminhar todo dia em volta da minha moradia. Ah, que legal isso, de parabéns. Mas isso basta? Bastou. Agora não basta mais. Você precisa aprimorar essa caminhada, mudar essa caminhada. Assim como do ponto de vista espiritual, você não adianta você apenas ir lá ao seu centro, onde você ali estabelece essa maior e às vezes melhor conexão com o divino, onde você vai ficar sempre na mesma, sentar, ouvir, sentar, ouvir. Você vai precisar buscar algo mais. Você se engaja em determinadas ações, participações, leituras, ouvir novas pessoas falando. Para quê? Para que você cresça. No físico, eu só cresço se houver realmente mudanças, porque o meu corpo se adapta. Eu preciso de novos estímulos. Eu preciso de novas informações. Caso contrário, eu vou ficar ali. E o ali não me leva mais à frente. Não melhora a minha capacidade. Tá? E quando você fala da respiração, é sempre importante também a gente entender, do ponto de vista lá da ciência mesmo, da fisiologia da coisa, a gente só respira por conta da ação dos músculos. Então, é graças aos músculos que contraem e geram o movimento da nossa caixa torácica é que o ar entra e sai. E também promove essa ação libertadora, como você colocou. Além de liberação de substâncias que promovem uma sensação de bem-estar por fazer aquilo. Ao externalizar determinadas dores, como você também colocou. Então, é um movimento, ele está presente. Não preciso pensar no movimento em si como algo só sofrido, de ter que sair, correr, fazer uma maratona. Não. A pessoa que medita, a pessoa que está ali fazendo as respirações que você tanto ensina, elas também estão se movimentando. Mas, obviamente, só aquilo não basta. Assim como não basta eu só sair para correr. Tem que haver mudanças, complementos, um aprimoramento. Senão nosso corpo se adapta. E aí ele estaciona e fica ali parado e a gente não vive, né, essa química que está disponível para a gente, como se a gente tivesse uma caixa de tesouros dentro da gente. E quando nós conseguimos respirar, sorrir, meditar, conectar e mover o corpo, a gente vive o máximo desse corpo A nessa vida, plenitude, dessa né? plenitude. E quando eu falo máximo, não estou falando de maratona, eu não estou falando disso, estou falando da gente se sentir vivo. Exato. Eu acho que se eu mostrasse meu treino para um desses atletas, ele fala, nossa, mas você não faz nada. Só que para mim, dentro da minha realidade, naquilo que eu estou conseguindo, esse fato de estar aí há 2 anos indo malhar 3 vezes por semana, pelo menos, mais as caminhadas e tudo, quando eu consigo fazer. Agora, esse ano eu estou aumentando por conta do desafio dos 365, mas Vamos. eu vejo o meu humor diferente, o casamento melhora, a relação com os filhos melhora, o estado de atenção, eu tenho mais oxigênio
circulando no meu cérebro para eu poder raciocinar na hora que alguém vem, pisa no meu pé sem querer, que o copo de suco vira em cima da mesa, de você não pum, estourar, entende? Por quê? Porque eu estou com gasolina química, química, tá ali, tá sobrando bem-estar físico para mim, para que eu tenha centramento de colocar em execução decisões espirituais que eu quero ter na minha vida. Então, se eu tenho um corpo que está jogando no meu time, como que minha vida vai ficar no todo? Entende? É isso. Tem algo mais espiritual que isso? Me explica. Não tem. É o que todo mundo quer e precisa, né? Só que precisa se dedicar. Não é uma coisa que vai vir para quem fica parado. Não vai vir. Uhum, O preço é muito caro por ficar parado. Seja uhum, sem aplicar as forças espirituais ou sem aplicar as forças físicas aí, uhum. motoras. Eu até quero contar para vocês, gente, que o Rafael, eu tenho a benção, a Regina está aqui assistindo a nossa live, ela fica mandando elogio para você, para mim. Regina, você é uma fofa, Uma querida. querida, uma querida. Vou E falar que uma abriu pessoa muito forte. muito forte, muito. E é um exemplo para todos nós, né? Então a gente fica ali se apoiando, malhando aqui, que são vizinhos aqui da casa perto e a gente se encontra. Mas o Rafael também faz, gente, um trabalho que ele monta os seus treinos para você fazer sozinho, onde quer que você esteja. No Brasil, se estiver no Alasca, você tem internet, você consegue utilizar o aplicativo dele para poder treinar desse jeito, humano, conectado com o seu tempo, com a sua realidade, com a sua possibilidade. Então, falem, sigam aí a rede do Rafael para vocês se conectarem com uma pessoa que, sabe, é um doutor e que tem aí todo esse caminho, mas mais do que isso, ele é gente que sabe das dificuldades que a gente tem, que também é casado, que também tem filha e que, sabe, tá indo para um lado e para o outro. A gente precisa entender que ninguém vai nos amar se não for a gente mesmo. O alto amor é algo que a gente se dá, que a gente se entrega. Se você tiver o seu corpo jogando no seu time, imagina a capacidade emocional, mental e espiritual que você passa a ter disponível. Não é assim, Rafa? E é assim, é bom isso porque a gente, juntos, a gente consegue superar desafios. Como, por exemplo, às vezes, mas Rafael, eu vou viajar. Ué, ótimo, que bom que você vai viajar. E aí? E aí você vai treinar. Nossa, mas eu vou treinar? Vai. Aonde você vai? Para onde? Como é? O que vai ser possível ser feito? Então, assim, não há por que não. Imaginar, não, vou deixar o meu espírito aqui em casa, eu vou ali dar uma voltinha. Não tem isso. A gente está sempre junto. Então, a necessidade de você manter essa força espiritual, se alimentar de conhecimentos que alimentam, ou o simples, a prática respiratória, enfim. O exercício é a mesma coisa, leva ele com você. Ele está com você. Não tem motivo para você não fazer, só porque você vai viajar e vai para a praia. Né? Se você só está indo para a praia, é graças a um corpo que está preparado e saudável para ir até lá. Senão você não iria. Então, ficar na cadeira de praia deitada é ótimo, eu adoro também. Mas eu preciso ter um corpo preparado para aquilo, porque senão eu vou estar numa maca de hospital. Né? Não quero É, o isso. corpo Então, começa a machucar, começa a doer, e quando o corpo está doendo, que você está, né, tão enfraquecido, que está doendo as costas, que está doendo isso, está doendo aquilo, você fica com outro tipo de humor. É lógico que seu espírito vai decair com essa química. É isso que não dá mais para a gente ficar separando. Se a sua e a química não estiver boa, você vai ladeira abaixo, junto, o seu espírito não há treinamento. É lógico que, poxa, tá bom, o espírito ele tem toda uma história. Se é um espírito doce, tranquilo, que está ocupando um corpo, sei lá, colérico, não, tem ali, o espírito ele vai dar a palavra final, a gente sabe disso. Ainda assim, todo mundo aqui, né? Imagina esse espírito que tem uma super evolução, ele estando num corpo bom, um corpo preparado, o que ele vai fazer? Então, e por outro lado, imagina um espírito que já é colérico, que já é bravo, estando num corpo inflamado e dolorido. uma O que bomba. ele vai fazer? É uma bomba.
Então não tem por que a gente ficar separando duas coisas que podem se somar para o nosso bem global, né? E outro detalhe, e a preocupação que você, por esse descuido, gera com aqueles que estão em volta? É uma tristeza, porque puxa não só você, puxa todo mundo junto. A preocupação gerada sobre o seu estado é terrível. E essas pessoas vão sofrer consequências em função disso também. Então, assim, Uhum. muito ruim permanecer ou permitir que isso aconteça. A atenção que tem que ser dada, ela é muito grande. Ô, Rafael, eu quero te fazer uma pergunta com relação a essa criança interior ferida, que é uma das áreas que eu trabalho também, desse adultecer emocional, para que a gente possa ter qualidade de vida, né? Muitas pessoas olham para a atividade física como um tenho que é diferente do, poxa, eu quero ser feliz, eu quero ter qualidade de vida. Eu quero me sentir bem e eu escolho, eu decido. Comenta comigo um pouquinho aí qual que é a sua impressão, da sua experiência, que você está sempre lidando com tanta gente, né, com diferentes formas de ficar frustrado ou não nessa história, que como é que você lida com esse tenho que ou eu quero e eu decido me amar e me cuidar? Esse ponto ele é muito importante, porque eu acho que ninguém aqui se pergunta se quer escovar o dente. Você tem que escovar o dente, né? Nós aprendemos desde pequeno a importância disso no nosso dia a dia, o quanto isso mantém não só uma saúde, me traz funcionalidades necessárias para a minha vida. E aí, quando a gente pensa do exercício físico, a mesma coisa. Tem mudado muito, não só por muitas pessoas falarem isso, mas nós temos que encarar a prática do exercício como algo não é necessário, é fundamental, ele está presente. Se não houver movimento, você nem vive estar. Por isso que o indivíduo que morreu, ele não tem movimento. Então, a necessidade que nós temos que dar e a importância que nós temos que dar ao movimento e à prática dele regularmente, aí envolve o exercício físico, ela precisa entrar nesse adulto que aqui somos de uma maneira bem diferente. Especialmente a partir desse ano, se você ainda não absorveu isso, para que você mude e crie toda uma perspectiva de agora para frente completamente diferente de uma realidade que às vezes você ainda não se conectou. E como você falou, essa mudança abre portas de maneira a você encarar a vida de uma forma muito diferente, muito mais prazerosa, muito mais atraente para quem está próximo a você. Porque pessoas que não possuem essa força espiritual e essa força física, né, a presença do movimento na sua vida, certamente são pessoas rejeitadas, são pessoas isoladas por decisão própria ou as que estão em volta também não. Tem tantos, cada um de nós temos tantos problemas. Como que eu vou me aproximar de uma pessoa que tem tantos problemas e não está fazendo nada para mudar isso? A gente acaba isolando. É, é algo, vamos dizer, natural, Uhum, né? uhum. E então eu vejo que a gente precisa estar agindo de maneira diferente a encarar a presença do exercício no nosso dia a dia, para que as perspectivas, não só de vida aqui, mas as perspectivas que nós temos espirituais, elas sejam diferentes também. E a gente ficar escravo da nossa frustração é algo que não vai levar a gente a lugar nenhum. Eu falo que nessas horas, quando a gente é escravo, né, dessa frustração, é porque a gente está com a nossa criança interior muito na superfície, sabe? E não é qualquer criança interior, é a criança interior ferida. Porque a criança interior sanada, curada e que está bem tratada, ela quer brincar, ela quer se mexer, ela quer pular, ela quer se divertir, ela quer movimento, né? Então, isso é algo também que quanto mais a gente se cura das nossas feridas emocionais, a gente tem mais e mais capacidade de auto-amor, inclusive esse auto-amor focado, centrado, né, no nosso corpo físico, por assim dizer. Um Então, exemplo bem, um pode exemplo falar. bem visto aos nossos olhos é o quão as crianças, né,
que estão num ambiente favorável para isso, porque infelizmente né, a construção de mundo que a gente vem estabelecendo não está favorecendo isso, mas é a brincadeira. As crianças adoram brincar, elas querem brincar. Se você permitir, e permitir nós, adultos, permitirmos isso, criarmos um ambiente favorável para isso, elas brincam, né? Elas trocam facilmente se você criar as condições de um ambiente, né? Uma relação, inclusive, entre essas crianças, tirando esse objeto que está aqui na nossa frente, né? As telas, enfim, elas vão brincar. E isso, a brincadeira para a criança, ela é movimento. Então, o exercício físico né, do indivíduo pequeno, jovem, é a brincadeira. E ele precisa ser praticado, precisa ser permitido. A gente ouve muito isso. Nossa, as crianças estão muito na tela, são paradas, não tem movimento, é só uma interação meio que visual, né? E sabe o que de informação está sendo passada? Essa preocupação. Então, olha o como a brincadeira se faz ou se fez presente nas nossas vidas, precisa ser vista como algo extremamente importante para a formação de um adulto lá na frente. Lembra? Aquela criança está fazendo agora o que vai, né, propagar lá para frente. E a brincadeira tem esse poder extremamente, que é o exercício físico, só que para criança. Você hoje vai à academia, ela vai ao parque se divertir. E você também hoje vai à academia se divertir. Mas essa diversão, ela requer um empenho, um amadurecimento, um adultecer diferente. Não é E como estamos deprimidos, né, Rafael? demais, 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 porque a gente não interage. A gente fica ouvindo informações, recebendo informações. Qual é a minha participação? Né? E aí envolve o exercício só ocorre, por exemplo, se houver a sua participação. O jogo, você falou do vôlei, que praticou tanto tempo, ele só vai existir se houver sua participação, a interação com outros indivíduos. Então, esse jogo precisa ser vivido por nós, essa brincadeira precisa ser vivida por nós adultos também. É isso que está deixando de ser feito e, infelizmente, inclusive com as crianças. É muito triste a realidade. É como se e aí a gente imagina fizesse... Pode falar, termina. Imagine o quão fraco espiritualmente serão essas crianças, já que a gente está mostrando o quanto que há uma conexão entre uma força e outra. É um risco muito grande, né, da nossa sociedade. Acho que desde a pandemia, com todo esse processo que houve do adoecimento e dessa, né, enfim, em 2008 surgiram aí os smartphones. Eles estão vindo até para a gente poder trazer o que a gente está trazendo aqui. A gente está precisando deles. Isso é maravilhoso. Eu amo a internet, amo essas possibilidades todas que a gente tem aí, mas, ao mesmo tempo, é algo que nos traz um desafio de saber a justa medida, de saber o equilíbrio, porque o que tem de pessoas que ficaram com um processo de ansiedade acelerado, que estão aí com o seu parasimpático, que é essa parte aí do sistema nervoso autônomo, que nos ensina a dormir, a descansar, a desacelerar. Isso aqui está aqui embaixo, está caidinho, né? E o nosso simpático, que é esse da aceleração, do fazer, do acontecer, ele está aqui sempre, eu tenho que fazer, eu estou sempre em estado de alerta. O corpo, né, mesmo, ele não está se cansando. Quem está se cansando é o nosso mental, o nosso cérebro. O corpo, ele está parado, ele não ajuda com o cansaço físico a regular a hora do sono para que o meu simpático também aprenda a dormir. A gente está desaprendendo a dormir e a descansar. A gente precisa dos dois, do parasimpático e do simpático, que esse é um dos pontos que a gente trabalha muito no Cosmic Power, por meio da respiração consciente, da meditação, para esse parasimpático reaprender o caminho de descansar, mas eu tenho certeza que outro ponto que está me ajudando muito nesse restabelecimento da minha saúde é o fato de eu estar cansada fisicamente, porque você dorme melhor, você desestressa melhor e você já tem um nível de, peraí, eu não dou conta de tanta tela, né? Então, como que isso aí também ajuda a regular o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, a prática da atividade física, né? É total, porque você falou isso, aí me fez lembrar também dessa nossa conversa, porque isso que a Dani está falando, para quem não conhece, é uma das divisões de controle do nosso corpo, é uma divisão que a gente chama autonômica, autônoma,
né? Então, independe da nossa consciência. Ela acontece e permite com que órgãos e o nosso corpo funcionem independente da nossa consciência. Ou seja, eu não estou, por exemplo, falando para o meu coração bater, eu não estou aqui atento se eu estou respirando ou não. Então, há uma série de estruturas do nosso corpo, na verdade, o nosso corpo como um todo, ele tem controles que independem da nossa vontade. Diferente, por exemplo, das estruturas musculares, que estão aqui abaixo da nossa pele e que só são comandadas a partir de decisões nossas aqui, minha, de falar, eu quero, né, fechar a minha mão, contrair meus dedos, enfim. Essa ação, ela depende de uma ação consciente minha. Se eu estivesse aqui inconsciente, vocês poderiam falar para eu me mexer, tudo, eu não vou conseguir me mexer, porque eu não tenho consciência. Então, dentro dessa divisão que a gente chama autonômica e a outra motora, somatomotora, que envolve o controle dos movimentos da musculatura esquelética, eu tenho, por exemplo, um coração, que também é um músculo, mas a gente chama de músculo cardíaco, e é controlado principalmente por essa divisão autonômica. Ele também apresenta uns outros sistemas de controle, mas basicamente ela é controlada por essa divisão autonômica, que independe da nossa vontade. Então ninguém aqui está... Será que está batendo 60 batimentos por minuto? Será que tem que acelerar? Tem que diminuir? Ninguém está fazendo isso. Mas a prática do movimento, do exercício físico, altera a ação autonômica no nosso corpo. E toda vez que há uma alteração autonômica dessa ação involuntária de controle do nosso corpo, a gente está falando de adaptações e ajustes simpáticos e parasimpáticos, como uma gangorra. E aí, não vou entrar em mérito mais específico, mas essa gangorra nos faz saber lidar e responder conforme as nossas necessidades. Se eu não tenho algo que treine isso, muitas vezes essa gangorra vai pender mais para um lado. Por exemplo, se manter mais com esse simpático aguçado. E um indivíduo que a gente chama simpatotônico é aquele assim, ó, agitado, ansioso, preocupado. E às vezes ele até se torna letárgico, mas porque o corpo dele não suporta mais tamanha exigência permanente. Isso é o E você, burnout, não é? exemplo, exemplo prático, né? Então o indivíduo que está num burnout, nesse estresse extremo aí, ele está simpatotônico. Essa gangorra, ela não flui, ela não fica oscilando conforme o que eu necessito para me manter atento, porque eu vou para uma reunião e eu preciso estar atento, ou eu preciso me acalmar, porque eu vou dormir, porque eu vou almoçar, porque não tem esse equilíbrio. Essa pessoa apresenta um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, infelizmente, leva a uma degradação e uma porta escancarada para várias doenças, inclusive as psicológicas. E aí essa pessoa se afunda, ao ponto de não sair da cama, porque não dá conta. Né? E não dá conta porque o físico dela não permite? Não, então, olha o tamanho dessa pessoa, ela é forte, mas aqui já foi. E essas divisões de controle do nosso organismo, elas precisam sofrer estímulos daquele controle voluntário do exercício físico, por exemplo, que vai promover isso, e aí ela vai se adaptando. E toda vez que eu receber uma ligação para uma reunião urgente, tá bom. Ué, por que você não... Não, ela foi, mas não foi lá em cima. Eu consigo estabelecer um equilíbrio. Uma regulação mais sensível. Regulação adequada. Não me estressa tanto quanto antes eu era sedentário. E aí, mas esse estresse, ele é desejado, porque eu preciso do alerta. Eu não posso chegar na reunião sonolenta. Eu preciso do Não, simpático. eu preciso. Às vezes a gente pensa que é uma coisa negativa. Não, essa gangorra ela tem que ir lá em cima também. Imagina, tem um cachorro correndo atrás de mim. Ah, deixa ele vir, tá tudo bem. Não, eu tenho que acionar ele. Mas esse acionamento ele precisa vir nos momentos certos. Eu não consigo viver permanentemente aqui. Eu preciso descansar. Eu preciso repousar. Eu preciso digerir bem os alimentos. E para eu digerir bem os alimentos, isso precisa acontecer. Isso é ou não é autoconhecimento? Total. Total, no corpo físico, né? Então a gente viver essa dissociação é algo que não contribui, inclusive, para o bem-estar geral do nosso planeta. Quando a gente fala de
Ah, o planeta tá isso, tá aquilo, a gente precisa de uma revolução. Gente, começa dentro, começa com a gente. Eu vejo a melhor esposa, melhor mãe e melhor profissional como terapeuta que eu tenho me tornado nos períodos que eu estou treinando. E quando eu paro de treinar em função de uma coisa ou outra, a dor começa a vir, eu fico mais mal-humorada, minha química decai, né? Então, assim, é difícil, né? Então, assim, eu queria muito fazer essa live com você. A gente já passou 10 minutos de uma hora, porque voou, né? Mas eu vou fechar, inclusive, com um poema. Vi que ninguém mandou perguntas aqui, mas tinham muitos elogios. A Ana Gabriela mandando que ela agradece pela explicação, pela motivação que ela precisava ouvir. A Eunice elogiando, falando que foi uma aula ótima. A Cecília, muito bom esse assunto, parabéns. Gente, obrigada pela presença. Passem também essa live para as pessoas que você sente que podem se beneficiar, né? E assim, Rafa, quero ouvir as suas considerações finais, antes de eu fechar aqui também com o poema que eu vou trazer. Joia, que belo. Bom, a coisa mais importante que eu, como profissional de educação física, ser humano, apaixonado pelo movimento, é, e vivo aqui, né? O que eu poderia dizer assim, se movimenta, permita, né? Experimente, se você não está fazendo, experimente. Abre a sua cabeça para a prática do exercício físico. Coloque ele todo dia um pouquinho. Você só vai ganhar. Então a gente não está falando aqui ou trazendo alguma coisa que é duvidosa. Não. Se você levantou do sofá para dar uma volta na sua quadra, na sua casa, enfim, onde você está ganhando. Você já está ganhando, você sai no lucro já. Então, qualquer coisa que você fizer, você está no lucro. Mas, obviamente, tome cuidado, porque nem sempre estamos preparados para aquilo que nós vimos dos outros, tudo. É você. Começa a ter a atitude. Mude esse comportamento. Porque aí você vai mudar a sua vida, não só física, mas espiritualmente também. A Regina está falando assim, e as dores passam, é só focar. Perfeito. Eu também falo que isso não só do corpo físico. As dores passam, é só focar também nesse auto-amor que leva a gente adiante. Veja, o pessoal fica rindo aqui de mim em casa, logo que eu estava me recuperando naquele processo de fisioterapia, eu falei, vou começar fazendo aqueles elevados no pé, né? Eu chamo o Rafael, gente, de engenheiro mecânico. Ele é engenheiro mecânico do corpo, ele fica me explicando tudo. Mas só da gente estar ficando na pontinha dos pés, subir ia colocar água, eu criei uma associação. Que quando eu vou encher minha garrafa, você viu o tamanho da minha garrafinha, né? Maior do que a minha cabeça aqui. Então, quando eu vou encher lá, eu faço 50. Sobe e desce daqui. Pra quê? Para eu poder também já ir bombear ali minhas batatas da perna. Isso tudo vai ajudando. Então, coisas que se você não está conseguindo ter como andar em casa, em volta da casa, o que seja, só de você fazer isso, aquela bicicleta na cama, né, Rafa? Porque às vezes tem pessoas que estão acamadas e que estão tristes, mas que com pequenos disparos ali já vão começar a sair da letargia, né? Tem estudo só com pressão palmar, o quanto que a pressão palmar, que é, por exemplo, pegar uma bola e apertar, é uma coisa simples, gera benefícios para todo o organismo e Uhum. para a mente também. Então, assim, tem muita coisa que a gente poderia destacar aqui, e são essas pequenas atitudes. Mesmo se você apresenta limitações, há o que fazer. Você está vivo, aproveite. Uhum. Ô, Rafael, o pessoal que entrar no seu perfil vai encontrar o quê? Você também traz dicas, você traz, que nem aquele videozinho, ou pelo menos uma vez por semana você faz algum conteúdozinho para estimular as pessoas? Eu tenho que fazer mais, eu tenho que puxar essa minha orelha, né? As pessoas até cobram também, Movimente-se, mas Rafael. Olha eu aqui eu tenho batendo na que porta. E tentar. aí, o que que essa galera que está indo te seguir hoje vai encontrar no seu perfil? Mas, assim, Não sempre precisa com ser muito, tá, informações. Rafa? Pode ser pouco. E assim, obviamente, eu estou sempre à disposição para vocês tirarem dúvidas, podem me chamar no direct, enfim. Se movimentarem, marca lá para a gente mostrar ali, ó, o quanto que essa live também fez com que as pessoas mudassem a rotina e se presenteassem com o movimento, né? E essa ação aqui, essa propagação de informação vai gerar novos praticantes
né? Não só do ponto de vista físico, mas espiritual também. Massa, queridão. Então eu vou fechar com a nossa poesia desse meu livro, que é o meu primeiro livro, Abraço Maravilhoso, à Sombra. maravilhoso. E essa poesia está na página 240. Ela se chama Carne versus Espírito? Como, Ah, né? olha aí. Para que essa brigaiada toda? Vamos ver, carne versus espírito? Para que comparar, medir, julgar? Quem vale mais? Inteligência da carne? Sabedoria do espírito? Se tudo é instrumento, bênção e degrau, começo, meio e fim, etc e tal, corpo transitório, espírito imortal, só sei que estar viva é alegria preciosa. Ainda que múltiplas, as vidas também são únicas em cada expressão. Dizem que a existência é mais forte no além. Recuso-me a sentir aqui como a quem. O que a mente separa, o corpo teima em unir. No respirar, sentir e amar. No comer, gozar, gargalhar. Tudo aponta o quanto a terra é sagrada. Quão lindo é estar viva, orgânica, terrena, falível, instintiva. Desisto de conjecturar, abro mão de analisar. A vulnerabilidade de estar na matéria, concilio e bendigo. Aos meus olhos, a carne e o osso parecem ser as expressões mais sagradas do espírito. Muito bom. Tem tempo que eu estou lidando com esse tema, então fiquei e fico continuamente muito feliz de poder conviver com você e poder juntar essas pontinhas que às vezes, né, a gente teima em separar, mas a grande verdade é que estar aqui é uma oportunidade única, bendita, e é esse corpo, né, com todas as suas limitações, que está trazendo para a gente essa oportunidade de viver essa espiritualidade aqui agora. Então, obrigada, Rafael, Eu que pelo agradeço. tempo, viu? Agradeço também a todo mundo que assistiu a live, ela vai ficar gravada aqui no meu perfil e no do Rafa. Então, quem quiser assiste de novo e repassa para quem vocês acharem legal, tá joia? Propaguem essa ideia. Obrigada, Rafael. Um beijo para todo mundo. Boa Boa noite para todo noite. mundo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.